Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 13 de maio de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus volta agora para o Pai, volta para o céu. O céu é a sua origem e o seu destino, assim como nós também fomos criados, originados no coração de Deus, e temos como nossa meta, nossa chegada, um dia estarmos unidos à Santíssima Trindade lá no céu. Por isso, para terminar o nosso ciclo de reflexões sobre as geografias da ressurreição, vamos falar sobre o céu, que nós entendemos como sendo o nosso lugar definitivo. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em 3 pontos. No primeiro momento, vamos meditar sobre o que a Igreja pensa sobre o céu. No segundo momento, fazer uma pequena reflexão teológica sobre o céu. E no terceiro momento, considerar o céu na sua relação com a terra. Primeiro ponto, o que é possível saber sobre o céu e o que a Igreja conhece sobre o céu? 2 coisas estão envolvidas. Primeiramente, nós conhecemos muito poucos detalhes do céu, porque o que Jesus falou sobre essa realidade foi muito pouca coisa. Jesus falou mais do reino de Deus e das características desse reino, sobretudo esse reino aqui na terra, né? A libertação dos demônios, a cura das doenças, a alimentação dos famintos, a multiplicação dos pães, etc. Sobre o céu, ele usa uma ou outra imagem, falando, por exemplo, que na casa do Pai há muitas moradas, que ele ia preparar uma morada para nós e nos levarmos para estarmos junto com ele. Mas Jesus não detalha como é a visão do céu, ele não fala como é que os anjos estão exatamente lá, ele apenas dá algumas pistas em forma de metáfora. Então, o que nós sabemos sobre o céu? Pouca coisa. A gente sabe que ele existe, porque Jesus nos deu essa segurança de uma vida eterna. A gente sabe que nesse céu nós seremos um com Deus, permanecei no meu amor, assim como eu e o Pai somos um, permanecei em mim, disse Jesus. Mas nós não sabemos o que ele é exatamente. E é por isso que a Igreja chama o céu de um novíssimo. Os novíssimos do homem ou do humano são aquelas coisas que a gente só vai conhecer quando a gente tiver a experiência pessoal com ela. Por exemplo, a morte é um novíssimo. O purgatório é um novíssimo. O céu, o inferno, o juízo pessoal, o juízo final, tudo isso é um novíssimo. Por quê? Porque vai ser novidade. É um jeito de dizer que vai ser total novidade. Porque daí sim, quando nós estivermos lá, nós poderemos ver face a face e sabermos do que se trata. Então, 2 considerações. Primeiro, Jesus mesmo falou pouco. E segunda consideração, a Igreja mesma considera que isso será uma coisa inédita para nós. Mas alguém pode perguntar, padre, mas e aqueles santos, as santas que tiveram visões do inferno ou visões do céu? O que a Igreja pensa sobre isso? Daí entra uma coisa que a gente chama de teologia espiritual, que considera o seguinte: misticamente, do ponto de vista das manifestações místicas de Deus, sobrenaturais, é possível que Deus manifeste para algumas pessoas as realidades do além. No entanto, e a teologia espiritual é muito prudente nesse sentido, mesmo que uma pessoa tenha visto o céu ou o inferno, ela sempre verá essas coisas condicionada pela sua condição humana. Ora, nós temos 5 sentidos, nós temos uma capacidade limitada de razão, e é com os nossos 5 sentidos e com essa razão limitada que nós conseguimos ver as coisas, captar, compreender. As realidades após a morte estão muito além da nossa razão. Se existe alguma visão do céu, essa visão, por mais verdadeira que seja, ela não é perfeita
e ela não pode ser tomada como absoluta. Então, padre, eu li num livro que o santo tal viu o inferno e o inferno era assim, assim, assado. Então, tem que ter prudência. Porque, mas foi o santo que teve a visão. Mesmo assim, tem que ter prudência. É o que a igreja nos ensina. A gente pode escutar o que eles estão dizendo, mas a gente vai ter que discernir até que ponto as coisas fazem sentido ou não, para que a gente não tire do céu e do inferno a condição de novíssimo. A partir do momento em que alguém diz como é exatamente o céu e o inferno, essa pessoa revelou mais do que Deus. E isso é estranho. Não corresponde ao mistério de Deus e é um desrespeito ao mistério de Deus. Então, a gente escuta o que eles têm a dizer, considera, mas sempre lembrando que eles estão limitados pela consciência humana. A respeito das coisas pós-morte, talvez a melhor atitude seja a atitude da modéstia, da moderação. Moderação na reflexão. Porque como é impossível saber totalmente como é, a gente não pode fazer afirmações categóricas disso. Agora, a gente pode deduzir, a partir do que Jesus falou e do que a igreja foi compreendendo dos evangelhos, da mensagem do Senhor, a gente pode deduzir algumas coisas do céu, que hipoteticamente fazem muito sentido. Então, o céu deve ser o lugar da vida nova, o lugar da plenitude do ser humano, o lugar da ausência total do mal, do pecado, da doença, da violência. Tudo isso baseados na mensagem de Jesus. E aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão. Um expediente, um artifício muito comum quando se trata de pensar a vida após a morte é o uso da imaginação. A imaginação ela vem como um suporte para ajudar na reflexão, mas ela não pode ser tomada como a realidade mesma. Então, se eu imagino o inferno como um lugar de fogo, um lugar de grandes sofrimentos e com criaturas me torturando, isso é uma imaginação para dizer o sofrimento da distância de Deus, para indicar como é horrível estar nas garras do mal, etc. Mas a gente não sabe se lá tem caldeirão, se tem tridente e se é desse jeito. São as pinturas, as esculturas que foram feitas ao longo da história que foram delineando esse nosso imaginário. Mas tem outros imaginários possíveis e que nos ajudam a pensar a partir da mensagem do Evangelho. Um deles é uma imaginação teológica da patrística, dos primeiros séculos da Igreja. Um autor que eu não consigo identificar o nome, eu já vi o conteúdo dele, mas eu não consigo me recordar quem foi. Ele dizia assim, que no céu nós ressuscitaríamos com uma idade aproximada de 15, 16 anos. É muito curioso, né? Primeiro, vamos voltar um ponto aqui. É possível dizer isso categoricamente? Não, não é possível. Mas existe alguma verdade nessa afirmação? Parece que sim, uma verdade teológica. Não sei se exatamente com 15, 16 anos, mas nós ressuscitaremos renovados. Veja que a imagem da juventude, da adolescência, representa a renovação, o vigor, a força, a saúde, o bem-estar, a beleza. Para um texto escrito nos primeiros séculos, vamos imaginar, suponhamos que uma expectativa de vida era de 30 anos. Alguém que tivesse 15 anos estava no auge da sua vida. Dizer que a ressurreição aconteceria por volta dos 15, 16 anos, todo mundo teria essa idade, é um jeito metafórico de dizer que todos serão colocados no seu mais alto vigor. Se a gente fosse escrever isso hoje, a gente mudaria essa idade aí. A gente colocaria, sei lá, 25, 30 anos, o auge assim da juventude e para alguns da beleza, da força, do vigor. Então veja, é uma imaginação teológica, mas que eu acho bastante significativa, porque ela está falando de renovação, de reparação.
E a gente celebrou ontem também o Dia das Mães. E eu fiquei pensando assim, né? Lá no céu, todo mundo, pais, filhos, mães, todo mundo com 15 anos. Porque lá no céu, a minha mãe vai ser minha irmã, o meu pai vai ser meu irmão, os meus filhos serão meus irmãos em Deus. A, a missão, a tarefa, a condição de pai, de mãe, de filho, ela existe aqui nesta terra, por conta do modo como Deus dispôs a criação. Mas lá no céu, ninguém ocupa esses lugares. Só um é vosso Pai, disse Jesus. Todos nos voltamos para Deus e em Cristo somos irmãos e irmãs. Então deve ser uma cena muito interessante imaginar a nossa família, todo mundo junto, com a mesma idade. É uma outra perspectiva, né? Um par a par, uma fraternidade. Bem, pensando também o Dia das Mães e essa imaginação aí teológica, fiquei considerando o seguinte, né? A gente pode trazer o céu para a terra todas as vezes que a gente renova as coisas, faz novas as coisas, melhora as coisas. Por isso, o céu não pode ser esperado só para após a morte, ele tem que ser realizado. E essa é a tarefa do cristão. O cristão vive para semear o céu. E talvez o primeiro lugar em que a gente deva se preocupar mais com a semeadura do céu, em primeiro lugar, pelo menos, né, é a nossa família. Porque ali nós estamos plantando os nossos irmãos mais próximos. É ali que o Senhor conta conosco, primeiramente, para exercermos o cuidado, a renovação, a vida, a doação, a entrega, o perdão. A família da gente é um microcosmo do reino de Deus. É um pequeno laboratório de céu, que às vezes também faz algumas experiências de inferno. Mas por isso que nós somos chamados a dar esse passo cristão, de conscientemente, voluntariamente, fazermos coisas para que a nossa família seja mais céu. Agora, atenção, isso não significa levar a família à perfeição ou fazer do ambiente doméstico um ambiente assim que não tem nenhum problema. Isso é impossível. A perfeição é inimiga do céu. O perfeccionismo atrapalha o processo da santidade. E querer que tudo seja ideal não permite um trabalho sobre o real. Então, meus irmãos, o céu é o nosso lugar definitivo. Jesus disse que ia preparar um lugar para nós lá e nos levaria com ele. Mas até que a gente chegue lá, a gente não só espera, a gente vai fazendo o céu acontecer agora. Quem planta céu vai colher céu. E quem planta inferno, colhe inferno também. Para si e para os outros. Nós devemos ser semeadores das coisas de Deus. Por isso, comprometa-se em dar o seu melhor e o céu começará em você. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor que você aproveitasse essa semana para dar o seu melhor, sobretudo na sua casa. Exercite práticas de amor, práticas de caridade, práticas de cuidado, que fazem as coisas, as realidades difíceis, se tornarem mais amenas, que transformam a cruz em ressurreição. E assim, você estará ajudando Deus a trazer o céu para a terra. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!